Oi, João, nós vamos estudar a Revolução Francesa, conteúdo de história. Então, bora lá, presta bastante atenção que depois tem um quiz para você. Vou colocar na tela cheia e a gente vai começar. Bom, a Revolução Francesa começa em 1789, foi um dos eventos mais marcantes da história moderna. Ele trouxe uma transformação política e social na França e influenciou movimentos revolucionários em todo o mundo. Ponto de partida da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, quando o povo invadiu a prisão que simbolizava o poder absoluto do rei. Esse episódio marcou o início do fim do antigo regime. O antigo regime, você sabe, que é o antigo regime absolutista, quando o rei era a palavra máxima. Então, nesse contexto histórico da França no século XVIII, nós temos a França como uma das maiores potências da Europa. Ela é governada por uma monarquia absolutista, em que o rei, né, decidia tudo sozinho, e esse rei era o Luís XVI, junto com sua esposa Maria Antonieta. O país era um centro cultural importante, mas ele tinha grandes problemas econômicos e sociais. Isso porque a sociedade francesa estava organizada de uma maneira estamental, dividida em três grandes ordens. O primeiro estado, representado pelo clero, que você sabe, né, representa os religiosos. O segundo estado, nós temos aí a nobreza. E o terceiro estado, que representava 98% da população, ou seja, a grande maioria, né, formada por camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia. Qual era o problema? Só o terceiro estado pagava impostos e sustentava financeiramente os demais. E isso, em algum momento, começou a incomodar muito, né? Então, aqui nós temos a estrutura social francesa, com o primeiro estado lá em cima, o clero, e o rei, claro, né, estava lá junto. O segundo estado com os nobres, terceiro estado com o restante da população. Então, esse restante da população é que bancava os luxos, né, da nobreza e todas as despesas do primeiro estado também. Então, nós temos aí a crise econômica que se agravou por conta de alguns fatores. Então, vamos entender como que isso aqui dá origem, né, ajuda a desencadear a Revolução Francesa. Primeiro, nós temos um grande período de seca e invernos rigorosos que levaram a colheitas insuficientes para alimentar a população. A escassez de alimentos afetou principalmente a população mais pobre, ou seja, aquela que pagava os impostos. Com isso, nós temos o aumento dos preços, uma inflação elevada que tornava os produtos básicos inacessíveis, e ao mesmo tempo que tudo estava muito ruim, a corte estava muito extravagante, tinha muito luxo, ia consumindo muitos recursos do tesouro. E também nós temos um apoio à independência dos Estados Unidos que gerou grandes dívidas. A crise no final do século XVIII se agravou por fatores como más colheitas, fome, aumento dos preços e os elevados gastos da corte. Além disso, a França se envolve em guerras caras, como que apoiou a independência dos Estados Unidos. Nós temos, então, a convocação dos Estados Gerais. Com a crise, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais com o objetivo de buscar soluções para a economia. Isso foi em 1788. Em maio de 1789, os representantes do terceiro estado foram ignorados, o que aumentou o descontentamento. Ou seja, existia uma crise muito grande, eles eram os responsáveis por pagarem os impostos e eles foram deixados de lado nessa Assembleia dos Estados Gerais. O terceiro estado, então, se retirou da Assembleia e criou uma Assembleia deles, a Assembleia Nacional Constituinte, com um objetivo muito claro de redigir uma nova Constituição. E isso teve um apoio popular muito grande, claro, né, gerando uma série de protestos. Essa população, então, que protestou muito, em julho de 1789, protagonizou, ou seja, foi quem deu frente, né, à realização da tomada da Bastilha, que era o símbolo do absolutismo, símbolo do poder do rei, e espalhou a revolução por todo o país. Então, nós temos aí a Revolução Francesa acontecendo. A Revolução Francesa, ela trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Estabelecia princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, além do direito à propriedade e à resistência contra a opressão. Esse movimento ele veio inspirado pelo Iluminismo, e o documento acabou com os privilégios feudais e marcou o fim do antigo regime, ou seja, do absolutismo. Com isso, nós temos a Convenção Nacional e o fim da monarquia. Com o avanço da Revolução, foi criada a Convenção Nacional em 1792, que aboliu a monarquia e proclamou a República. Aí nós vamos entender que houve um julgamento da família real e o rei Luís XVI e Maria Antonieta foram julgados e condenados à morte. Eles foram executados. Luís XVI foi guilhotinado em janeiro de 1793 e Maria Antonieta em outubro do mesmo ano. Então, nós temos aí o período do terror, que começou em 1793 com a ascensão dos jacobinos ao poder e o fim desse período do terror em 1794 com a queda de Robespierre. Esse período ele ficou muito radical com a ascensão dos jacobinos, liderado por Robespierre e o Comitê da Salvação Pública. Milhares de pessoas foram presas e executadas na guilhotina, incluindo opositores políticos e até camponeses. Estima-se que até 40 mil pessoas foram executadas nesse período. Isso gerou a reação de Termidoriana, reação ao terror. O excesso de violência gerou reação popular e política. Aí nós temos, então, com isso, a queda de Robespierre, em 1794, que ocorreu essa reação e resultou na prisão e execução de Robespierre. Com isso, tivemos uma nova Constituição, encerrando o período do terror, e um governo moderado, quando os girondinos assumem o controle da convenção e implantam um governo mais tranquilo, né, com menos coisas horríveis acontecendo, né, menos mortes, menos perseguições, menos tudo. Esse é o palco da ascensão de Napoleão Bonaparte. Ele é um general bem-sucedido que ganhou muito prestígio como comandante militar. E em meio a essa instabilidade entre um governo mais cruel e um governo mais tranquilo, nós temos Napoleão Bonaparte com o golpe de 18 Brumário em 1799 assumindo o poder. Ele passa de cônsul a imperador. Então ele se torna cônsul primeiro e depois ele se proclama imperador da França. E o que aconteceu, né? Com o governo napoleônico, nós temos algumas reformas econômicas que estabilizaram a moeda e a criação do Banco da França. O Código Napoleônico, que promoveu reformas econômicas e criou esse código. O Sistema Nacional de Educação, que reformulou o ensino com criação de liceus, que são como se fossem escolas de ensino médio e universidades. E a expansão militar, com a expansão dos domínios franceses por meio das guerras napoleônicas. Então, ele não queria só governar a França, ele queria muito mais. Napoleão buscava controlar a Europa, mas ele foi derrotado em 1814. Retornou em 1815 ao poder, mas foi vencido, né, na Batalha de Waterloo e exilado na ilha de Santa Helena, onde ele morreu em 1821. Então, a queda de Napoleão, vamos acompanhar aqui pela linha do tempo, nós temos uma desastrosa campanha na Rússia que enfraquece o exército francês em 1812. Em 1814, Napoleão é derrotado pelas forças aliadas e exilado na ilha de Elba. Em 1815, ele retorna ao poder durante 100 dias. Em junho de 1815, ele é derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo. Em 1821, ele morre no exílio na ilha de Santa Helena. Nós temos aqui o Congresso de Viena, que vem com uma reorganização da Europa com o fim do governo napoleônico. Vários líderes europeus se reúnem nesse congresso e reorganizam o mapa da Europa. Por quê? O Napoleão havia anexado outros países ao domínio francês. Então, com a queda dele, fim do governo dele, os líderes europeus se reúnem e reorganizam esse mapa de volta. Foi feita a restauração das monarquias, cujo objetivo era restaurar as antigas monarquias e evitar novas revoluções. E com isso,
se buscou uma contenção do liberalismo. Era uma busca por recuperar a ordem anterior à Revolução Francesa e conter o avanço das ideias liberais, que começam lá no Iluminismo. Então, nós temos aqui o período da Revolução Francesa. Vamos ao texto de resumo disso para facilitar o seu entendimento. Então, preste atenção também no texto. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi um dos eventos mais marcantes da história moderna. Representou uma profunda transformação política e social na França e influenciou movimentos revolucionários em todo o mundo. O ponto de partida foi a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, quando o povo invadiu a prisão que simbolizava o poder absoluto do rei. Esse episódio marcou o início do fim do antigo regime, que era absolutista. No final do século XVIII, a França era uma das maiores potências da Europa, governada por uma monarquia absoluta, com o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. O país era um centro cultural, mas tinha grandes problemas econômicos e sociais. A sociedade francesa estava organizada em uma estrutura estamental, dividida em 3 ordens. O primeiro estado, com o clero, o segundo estado, com a nobreza, e o terceiro estado, com 98% da população, que eram os camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia. O problema é que apenas o terceiro estado pagava impostos e sustentava, então, financeiramente os demais. A crise do final do século XVIII se agrava por fatores como más colheitas, fome, aumento dos preços e elevados gastos da corte. Também porque a França se envolveu em guerras, como a que apoiou com a independência dos Estados Unidos. Diante da crise, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais em 1788 com o objetivo de buscar soluções para a economia. Mas, olha aqui, que coisa interessante. Os representantes do terceiro estado foram ignorados, justo quem arrecadava os impostos, o que aumentou o descontentamento. E esse descontentamento deu início a um conflito. O terceiro estado se retirou da Assembleia dos Estados Gerais e criou a Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de redigir uma nova Constituição. Esse movimento recebeu apoio popular e gerou muitos protestos. Em julho de 1789, a população de Paris protagonizou a já citada tomada da Bastilha, símbolo do absolutismo, espalhando a revolução por todo o país. Nos meses seguintes, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, além do direito à propriedade e à resistência contra a opressão. Inspirado pelo Iluminismo, o documento acabou com os privilégios feudais e marcou o fim do antigo regime. Com o avanço da Revolução, foi criada a Convenção Nacional em 1792, que aboliu a monarquia e proclamou a República. O rei Luís XVI e Maria Antonieta foram julgados e executados. Esse período ficou ainda mais radical com a ascensão dos jacobinos, que iniciaram o chamado Terror, de 1793 a 1794, liderado por Robespierre e o Comitê de Salvação Pública, onde milhares de pessoas foram presas e executadas na guilhotina, incluindo opositores políticos e camponeses. O excesso de violência gerou reação. Em 1794, ocorre a Reação Thermidoriana, que resultou na prisão e execução de Robespierre. Os girondinos, então, assumem o controle da convenção, implantaram um governo mais moderado e redigiram uma nova Constituição, encerrando assim o período do terror. Em meio a essa instabilidade, nós temos Napoleão Bonaparte ascendendo ao poder com um golpe de 18 Brumário em 1799. Ele se tornou cônsul e depois imperador da França. Durante seu governo, trouxe reformas econômicas, criou o Código Napoleônico e expandiu os domínios franceses por meio das guerras napoleônicas. Napoleão buscava controlar a Europa, mas foi derrotado em 1814. Após um breve retorno, em 1815, foi vencido na Batalha de Waterloo e exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Com o fim do governo napoleônico, líderes europeus se reuniram no Congresso de Viena em 1815, que reorganizou o mapa da Europa.
O objetivo era restaurar as antigas monarquias e evitar novas revoluções. Assim, se buscava recuperar a ordem que era anterior à Revolução Francesa e conter o avanço das ideias liberais. Muito bem, resumo lido. Bora lá. Vai responder o quiz. Boa sorte, boa prova.